Bom dia a todos. Sei que estamos um pouco atrasados e que eu sou o obstáculo antes do almoço. Vou tentar não vos maçar e avançar rapidamente, contudo, assegurando que consigo passar a mensagem que vos trago hoje. Antes de mais, eu gostava de falar um pouco da Keim. A Keim Farben GmbH é uma empresa alemã, cujas origens remontam à invenção das tintas minerais de silicato na Baviera por Adolf Wilhelm Keim há mais de 140 anos e nós somos especialistas e líderes em tintas minerais. Atualmente, a Keim emprega cerca de 500 colaboradores e teve uma faturação no ano passado ligeiramente superior a 110 milhões de euros. Tem filiais em cerca de 11 países, além da sede na Alemanha, obviamente, e vende em mais de 40 países, já que já está desatualizado, em mais de 40 países através de distribuidores. Eu depois vou deixar aqui, se quiserem, no final, se quiserem mais informações sobre a empresa, e nomeadamente sobre as tintas minerais de silicato, têm aqui a nossa brochura, A Arte de Produzir Tinta, que é bastante interessante. O silicato de potássio, como provavelmente saberão bem melhor que eu, que sou licenciado em marketing, é obtido através da fusão a 1400 graus centígrados de quartzo e carbonato de potássio, que resulta num sólido transparente ou num tom ligeiramente esverdeado, sendo depois este sólido dissolvido em água a baixa pressão e a baixa temperatura, cerca de 200 graus, e obtém-se uma substância líquida que é então utilizada como ligante nas tintas minerais de silicato. Esta é talvez uma das primeiras aplicações de tinta Keim, isto é, a Câmara Municipal de Schwyz, na Suíça, e foi pintado com tintas minerais de silicato da Keim em 1891. À parte de pequenas intervenções muito limitadas, esta é ainda assim a pintura original. Isto é uma foto que tem 3 anos agora. Não sei se conhece alguma fachada pintada há tantos anos que esteja neste estado. Eu não conheço. Aqui mais perto de nós, a Real Casa de la Panadería, na Praça Maior, em Madrid. Originalmente era uma pintura de frescos que se degradaram e, entretanto, em 1991 houve uma renovação do reboco e, nesta altura, então, foi pintada com tinta mineral de silicato da Keim e temos aqui uma fotografia que dista mais ou menos 30 anos da pintura original e que está neste estado e numa área pública que todos podem, portanto, visitar e aqui bem perto de nós. Aqui também a Câmara Municipal de Durango, em Viscaia, e que foi pintada com tintas minerais de silicato, não da Keim, mas tintas minerais de silicato, em 1948, uma foto de 2017, e mais uma vez está impecável. Esta durabilidade tem muito a ver com o processo que se dá da tinta com o substrato, da reação que se dá. É um processo que se designa de silicificação, em que há uma penetração daquele ligante de silicato de potássio no suporte mineral e que se dá, portanto, esta reação, que é explicada aqui um bocadinho melhor. Portanto, o silicato de potássio reage não só com o carbonato de cálcio dos suportes minerais, como com o dióxido de carbono que está presente no ar e com o óxido de zinco, por exemplo, dos pigmentos, resultando numa camada, digamos, insolúvel, resultando aqui numa coloração insolúvel na parede e, portanto, daí esta durabilidade que as fotografias anteriores atestam. Como é típico na indústria das tintas, fazemos ensaios de exposição natural, quer na Alemanha, onde testamos o clima mais severo, frio e úmido, quer na Flórida, onde testamos a exposição a muitas horas de luz solar e muito forte. E, portanto, esta é a nossa forma também de perceber como é que os nossos produtos depois vão reagir muito antes da fase de estarem disponíveis no mercado, acompanhando, digamos,
todo o processo de investigação e desenvolvimento e mesmo depois do lançamento continuamos com ensaios de exposição. Aqui temos um exemplo também muito elucidativo daquilo que é cerca de 3.000 dias, 8 anos de exposição de uma tinta, exposição natural. Do lado esquerdo temos os painéis, foram aplicados, digamos, estes painéis ao mesmo tempo. Estes do lado esquerdo foram guardados, protegidos da luz solar. Os do lado direito estão expostos. Aliás, vê-se aqui a peça que os mantém aparafusados no exterior. E ao fim de 8 anos é bem visível como é que uma tinta mineral de silicato, a nossa tinta mineral de silicato Soldalite, o painel que está guardado está praticamente, em termos de coloração, está igual ao que está exposto. E aqui não é o caso do que se verifica, por exemplo, numa tinta acrílica de fachadas, e imagino que saberão que hoje em dia, no mercado, o mercado considera que a tinta acrílica de fachadas é a melhor tinta que se pode aplicar. Já estamos a ver que parece que não é assim. As tintas minerais de silicato também apresentam uma característica muito relevante, que é a autolimpeza. Mesmo neste tipo de arquitetura, que é hoje muito apreciada, chamada platibanda, que promove muitas escorrências, e isto, porque é esta característica da autolimpeza? Desde logo porque, ao contrário das tintas orgânicas, a tinta mineral não é nem suscetível a cargas eletrostáticas que atraem o pó, nem apresenta o comportamento termoplástico quando está a ser, digamos, iluminada pelo sol. Isto faz com que não só não atrai o pó, como o pó não fica colado à superfície da tinta e, portanto, consegue-se manter muito mais limpa ao longo do tempo. Especificamente falando de tinta, de um revestimento fotocatalítico, de uma tinta fotocatalítica, o Keim Soldalite ME, lançamos em 2007, foi na altura a primeira tinta de silicato mineral fotocatalítica. Na Península Ibérica, presentemente já pintamos, desde o lançamento já pintamos 350 mil metros quadrados, segundo os nossos cálculos, e no momento em que estávamos a fazer a investigação e desenvolvimento deste produto, fizemos este ensaio, em que temos aqui uma parede pintada com uma tinta acrílica de fachadas, uma parede pintada com a nossa tinta fotocatalítica, tem as dimensões, não me vou perder nisto, e temos um equipamento de medição a cerca de 3 metros de altura. Isto foi, no fundo, uma forma que encontramos de tentar medir o efeito desta tinta, e aqui conseguimos efetivamente medir, e é um ensaio nosso, conseguimos medir a concentração em partes por milhões de dióxido de nitrogénio, e vemos a diferença de uma tinta acrílica de fachadas e do nosso Soldalite ME e percebemos que há uma diferença de concentração. Não é sempre igual, isto tem muito a ver com como é a exposição natural, sol, presença de mais sol, menos sol, se está nublado, se não está nublado, e portanto neste dia em particular foi este comportamento, mas em qualquer circunstância vemos que efetivamente a concentração do dióxido de nitrogénio é substancialmente inferior. Aqui percebemos que uma placa de Keim Soldalite, que é a nossa tinta de silicato convencional, digamos assim, ao fim de 5 anos de exposição, já tem algumas marcas, digamos, de sujidade e de fungos, e a placa fotocatalítica, com o mesmo tempo, está impecável. Ou seja, a tal característica de autolimpeza que por si só as tintas minerais de silicato têm, é, obviamente, e como já aqui foi referido miudamente, bastante mais melhorado com uma tinta fotocatalítica. Aqui neste caso, com 5 anos de exposição, podemos comparar a nossa tinta fotocatalítica com 2 concorrentes, neste caso mais presentes no mercado alemão, e são produtos que são comercializados tendo como argumento de venda, digamos, a característica de autolimpeza. Utilizando aqui um pouco mais de tecnologia, e neste caso com uma microfotografia após os mesmos 5 anos de exposição,
Vemos aqui que a tinta de silicato está com alguma contaminação muito pequena ali. A tinta fotocatalítica está praticamente sem qualquer tipo de contaminação e a dos concorrentes já se vê a presença de fungos, neste caso as típicas algas que encontramos nas fachadas de exterior. Com 12 anos de exposição, cerca de 4.000 dias, 4.400 dias de exposição, temos uma tinta acrílica de fachadas que, como eu disse há pouco, é aquilo que hoje o mercado considera como sendo a tinta a eleger na pintura de fachadas, e a nossa tinta fotocatalítica, Soldalit ME, parece que foi pintada ontem, e tem 12 anos de exposição no exterior. Bem, e como é que isto se passa na vida real? Nós na vida real temos vários exemplos. Temos aqui um exemplo de um edifício pintado em Málaga e distam entre as duas fotografias 10 anos de diferença e o edifício está, à parte de alguma diferença em termos de luminosidade, o edifício está impecável. Aqui em Cádiz, por exemplo, sendo que neste caso estamos a falar de construção de custos controlados, que está, pela localização, perto do mar e perto de uma central, aqui de uma refinaria, e portanto tem aqui o acréscimo da poluição e continua a estar este edifício em perfeito estado. Aqui outros exemplos da Universidade de Valladolid. E para aqueles que gostam mais de música, eventualmente reconhecerão que esta é a capa do álbum Animals dos Pink Floyd, 1978. E ponho isto aqui porquê? Porque estas são as famosas chaminés da Battersea Power Station. Não sei se sabem, mas este edifício atualmente foi reconvertido. É hoje em dia residência, escritórios e um grande centro comercial. Já se vê aqui alguma atividade, digamos assim, depois de muitos anos ao abandono. Mas, no entanto, constataram que estas chaminés estavam danificadas, estruturalmente danificadas, para além daquilo que era possível, e, portanto, tiveram que ser demolidas. Foram reconstruídas segundo o modelo original e segundo, inclusivamente, alguns princípios de construção da altura em que foram construídas, e Soldalit ME, a nossa tinta fotocatalítica, foi a tinta escolhida para este projeto e, portanto, estão agora pintadas no centro de Londres, com uma tinta que as vai proteger, seguramente, para muitos anos vindouros. Aqui em Portugal temos, por exemplo, o edifício da presidência do Governo Regional dos Açores, o Palácio de Santana, em que temos todas estas partes brancas pintadas com Soldalit ME. Como nós sabemos, nos Açores, se há coisa que acontece é chover todos os dias, não há presença de algas. Não temos aqui nenhum açoriano, senão diria, não, nos Açores não chove todos os dias, mas é verdade que chove e realmente o edifício está impecável. O resto, aquele vermelho, é Soldalit, não é fotocatalítico, mas também é lá está, também atesta de alguma forma a resistência da cor em exterior. E, sem me alongar muito mais, queria só aqui salientar as vantagens de termos a tecnologia fotocatalítica num ligante mineral e não num ligante orgânico. Como eu disse há pouco, o ligante mineral não se degrada com a exposição à radiação ultravioleta. Também sabemos que o pigmento fotocatalítico não se degrada, com a exposição à radiação ultravioleta e, portanto, estão reunidas duas condições que permitem que um revestimento baseado num ligante mineral de silicato permita não só que a fachada esteja durante muito tempo em bom estado, como que a função fotocatalítica se mantenha ativa durante todo esse período. Ao contrário, quando estamos a falar de um ligante orgânico, o que vai acontecer é que esse ligante não tem resistência à radiação ultravioleta, vai se degradar com o tempo e, ainda que o pigmento fotocatalítico não se degrade com a radiação ultravioleta, ele vai degradar a própria resina, o próprio ligante orgânico, e o que vamos ter é uma fachada que, ao fim de alguns anos, já não só não está em bom estado, como ainda por cima a função fotocatalítica já não acontece. E, portanto,
há efetivamente uma vantagem substancial em apostar num revestimento para fachadas baseado num ligante mineral de silicato e com a função fotocatalítica. E aqui temos, de alguma forma, a ciência que nos permite comprovar isto. Ao fim de 12 anos, os provetos pintados, 12 meses, de exposição, fazemos este teste em que aplicamos um feltro aqui por cima do proveto pintado, aplicamos pressão e o resultado é este. Cai-me soldalite ME, o proveto, portanto, isto é um feltro preto, o proveto de viram é branco, não se vê aqui quaisquer vestígios de tinta. Aqui temos uma tinta fotocatalítica com nanotecnologia que já apresenta alguma degradação, chamado gisamento, e aqui, pior ainda, numa tinta siloxânica fotocatalítica. E este gisamento é, no fundo, um indício da degradação do ligante, volto a referir, com somente 12 meses de exposição. E nós, quando pintamos uma fachada, não é para 12 meses, é para muitos mais anos. Assim sendo, permitam-me esta conclusão, soldalite ME é, obviamente, na nossa opinião, a melhor solução para pintura de fachadas com uma função fotocatalítica, porque é desde logo uma tinta da mais alta qualidade, com as propriedades fotocatalíticas, com os benefícios que já assinalamos anteriormente, com as durabilidades insuperáveis de um acabamento mineral de silicato e que permite que a função fotocatalítica perdure ao longo de muitos anos, com uma redução muito significativa dos contaminantes, que melhora as propriedades de autolimpeza da tinta que de si já existem, contribui ativamente para uma melhoria da qualidade do ar, como sabem, bem melhor que eu, e com um ligeiro acréscimo de custo face, por exemplo, ao soldalite convencional, e permite ainda assim que cada um de nós, quando estamos a falar de casas unifamiliares, que cada um de nós possa também contribuir para a redução, digamos, da pegada ambiental, seja não só porque melhoramos o meio ambiente, o ar do meio ambiente, seja também porque esta proposta de revestimento de fachadas tem esta durabilidade tão alargada, vai fazer com que o intervalo de manutenção seja muito longo e, portanto, iremos ter menos impacto no consumo daquilo que são as matérias-primas. Muito obrigado pela vossa atenção. Espero não ter tomado demasiado tempo.